Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Em destaque, as sessões dos dias 28 e 29 de maio de 2014. Karina, nós temos diversos temas que podemos destacar. Tivemos debate em extradição, tivemos até uma novidade do ponto de vista administrativo, que foi uma decisão em sessão administrativa, que foi a atribuição de competência das turmas para julgar as ações penais e os recebimentos de denúncia no inquérito. Tem debate sobre inquérito, mas eu acho que a cereja do bolo mesmo é uma outra questão. É o anúncio feito, inclusive, no plenário do pedido de aposentadoria antecipado pelo ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida alguma, essa foi uma notícia que, vamos dizer assim, que acabou paralisando todo mundo com essa notícia trazida pelo ministro presidente. Mas nas sessões jurisdicionais da quarta e da quinta, nós tivemos também muitos debates interessantes no plenário, com uma expectativa de retomada do julgamento sobre os planos econômicos na quarta-feira, que acabou sendo adiado. Na verdade, embora o julgamento já tivesse se iniciado, os ministros decidiram baixá-lo em diligência a pedido do Procurador-Geral da República para que novos cálculos fossem efetuados e daí somente, então, dar continuidade ao julgamento que se iniciou no finalzinho do ano passado, em 2013, com a leitura do relatório dos 2 recursos extraordinários do ministro Gilmar Mendes, 2 recursos extraordinários do ministro Dias Toffoli e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental do ministro Ricardo Lewandowski. No finalzinho de novembro de 2013, também as sustentações orais já haviam sido feitas e uma expectativa para a retomada de julgamento. E essa semana, diante do pedido do Procurador-Geral da República, os autos foram baixados em diligência novamente, justamente para que o Ministério Público possa promover um novo parecer, agora refazendo os cálculos para que o julgamento dê continuidade. E na quinta-feira, houve também o início de uma discussão muito interessante e em um recurso extraordinário que tem repercussão geral reconhecida. Qual é a natureza jurídica das sentenças que homologam transações penais no âmbito dos juizados especiais, conforme a Lei 9.099 de 95, deu essa previsão para os chamados crimes de menor potencial ofensivo. O suposto agente, aquela pessoa que estaria sendo acusada de ter cometido algum crime, ela pode fazer um acordo com o Ministério Público, que vai propor uma pena restritiva de direito ou então uma pena de multa, ao invés dele continuar respondendo a um processo criminal na vara dos juizados. Qual é a natureza? Se esse acordo não é cumprido, embora seja homologado pelo juiz, quais são as consequências desse descumprimento? Haverá uma condenação efetivamente? O juiz pode se sobrepor à vontade daquele acordo? Enfim, essa natureza jurídica teve o início da discussão, mas o ministro Luiz Fux interrompeu o julgamento a pedido de vista, justamente porque deve-se formar uma tese para se colocar, de uma certa forma, uma pacificação na doutrina e na jurisprudência acerca da natureza jurídica dessas sentenças homologatórias e o julgamento deve ser retomado. Mas nessa semana também, além desses temas, muita matéria eleitoral, não é? Na quarta-feira nós tivemos discussões eleitorais, esse é um ano de eleições, 2014 teremos eleições em outubro e vários dispositivos da lei das eleições sendo questionados no plenário, então temas bastante variados e bastante interessantes também. Então vamos fatiar, como sempre, os temas da semana, começando com a sessão plenária da quarta-feira. O plenário do Supremo determinou que o juiz de execução penal avalie se um paraguaio tem direito à progressão de regime. Mesmo já tendo sido determinada a extradição, ele continua cumprindo pena no Brasil por crimes que cometeu aqui. Os ministros do Supremo também determinaram a realização de diligências em processos sobre a diferença da correção monetária de depósitos de poupança em decorrência dos chamados planos econômicos. O pedido para suspender o julgamento de 4 recursos e de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre os planos econômicos foi da Procuradoria-Geral da República. Após questionamento da Advocacia-Geral da União, a PGR pediu para recalcular os valores dos efeitos dos planos econômicos para os poupadores. Por unanimidade, os ministros aceitaram adiar o julgamento dessas ações. Eu estou de acordo em converter o julgamento em diligência para os fins propostos pela Procuradoria-Geral da República.
O plenário rejeitou também um questionamento do Partido Liberal sobre um artigo da lei que estabelece normas para as eleições. Na ação, era alegada a inconstitucionalidade do prazo mínimo de 1 ano de existência de um partido para que ele possa participar do pleito. Seguindo o voto do relator, ministro Dias Toffoli, os ministros entenderam que o artigo da norma é constitucional e o prazo fica mantido. Uma questão de ordem envolvendo a extradição de um paraguaio condenado aqui no Brasil por vários crimes, entre eles roubo e uso de documentação falsa, também foi analisada pela Corte. No caso, o extraditando pedia a revogação da prisão preventiva decretada para fim de extradição. Ele foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado e cumpriu 9 anos até agora. A extradição foi determinada pelo STF em 2005, mas como ele ainda tem pena a cumprir por crimes cometidos no Brasil, a decisão ainda não foi cumprida. O relator, o ministro Ricardo Lewandowski, rejeitou o pedido para revogação da prisão, mas determinou que o juiz de execução penal avalie se o extraditando pode ter a progressão do regime nos termos da lei. Eu estou inclinado a respeitosamente discordar daqueles que pensam que a prisão preventiva se exaure no momento do pronunciamento da Corte, deferindo ou deferindo a extradição, porque se indeferir, evidentemente, não subsiste mais a prisão, porque cada vez mais, penso eu, a prisão preventiva para fim de extradição tem que estar calcada ou tem que, por analogia, até por um processo simbiótico, aproximar-se do que se contém no artigo 312. E ela se subsiste até a entrega final do extraditando ao Estado requerente. O ministro Teori Zavascki divergiu do relator somente para deferir a revogação da prisão do paraguaio. Ele foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio. O estrangeiro foi preso para fins de extradição. A extradição foi decretada foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e se passou então por uma fase de execução, que é do Executivo. O Poder Executivo, não é mais do Legislativo. O Poder Executivo optou, ainda que silenciosamente, por executar a entrega do estrangeiro depois de ele cumprir a pena no Brasil. Se essa foi a opção, ele tem direito de cumprir a pena segundo a legislação brasileira, inclusive o regime aberto. Com a devida vênia, eu mantenho a posição que fiz rapidamente numa das minhas intervenções iniciais. Mas a maioria dos ministros seguiu o entendimento do relator, negando a questão de ordem e permitindo que o juiz de execução penal analise a possibilidade de progressão de regime do paraguaio para o semiaberto. Também concordaram que a decisão do plenário deverá ser comunicada ao presidente da República e ao Ministério da Justiça para que acompanhem o caso. Na sessão desta quarta, os ministros analisaram ainda itens da pauta administrativa. Por unanimidade, foi decidido que, a partir de agora, as ações penais e os mandados de segurança envolvendo o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público vão ser julgados pelas turmas do STF. Também foi aprovada uma resolução que regulamenta a chamada Lei de Acesso à Informação na Suprema Corte. Pois é, Karina, muita coisa em termos de temas variados, inclusive questões administrativas, e, como você disse, teve também matéria eleitoral. É, exatamente, uma ação direta de inconstitucionalidade que foi um julgamento bastante rápido, em que os ministros confirmaram um artigo da Lei das Eleições que prevê a necessidade de que, para partidos novos participarem das eleições, eles têm que ter tido pelo menos 1 ano de registro do seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. O argumento principal da inconstitucionalidade era de que isso violaria o princípio da liberdade da criação desses partidos políticos previsto na Constituição e que, portanto, deveria ser declarada inconstitucional essa exigência de 1 ano, pelo menos, desse registro do Estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros afastaram essa alegação de inconstitucionalidade e, por votação unânime, mantiveram a exigência prevista na lei eleitoral, portanto, válidos novos partidos que não cumprirem essa exigência não poderão participar do pleito. Bom, sessão plenária da quarta-feira, vamos para a sessão plenária já da quinta-feira, portanto, quando os ministros julgaram o recebimento de denúncia em inquérito por contratação irregular de empresa sem licitação. Em destaque ainda o debate sobre a natureza condenatória da chamada transação penal.
Os ministros começaram a julgar um recurso extraordinário envolvendo o caso de um homem que trabalhava com o jogo do bicho no Paraná e aceitou fazer um acordo com o Ministério Público. Depois de pagar 5 cestas básicas, ele recorreu à justiça para recuperar uma motocicleta que havia sido apreendida. O pedido foi negado pela turma recursal do Estado porque o veículo teria sido obtido com recursos do jogo ilegal. A defesa alegou, entre outros pontos, que houve violação a princípios constitucionais. O relator, ministro Teori Zavascki, votou pela procedência do recurso e consequente devolução da motocicleta. Ao validar o decreto de confisco do veículo pertencente ao ora recorrente, a turma recursal o privou da titularidade de um bem sem lhe oportunizar o exercício dos meios de defesa legalmente estabelecido, incorrendo com isso em manifesta transgressão às garantias do artigo 5º, incisos 54, 55, 57 e 22 da Constituição. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber seguiram o relator. O julgamento foi suspenso com pedido de vista do ministro Luiz Fux. Em outro caso analisado, os ministros decidiram não aceitar uma denúncia contra o deputado federal Beto Mansur, do PRB de São Paulo. Em 2003, o parlamentar era prefeito do município de Santos, em São Paulo, e juntamente com a secretária de Economia e Finanças, foi acusado de ter contratado sem licitação a empresa Fundação de Ciência, Aplicação e Tecnologias Espaciais, FUNCAT. O MPF alegou que o contrato, calculado em mais de R$650 mil, apresentava irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Em razão de todo o quadro probatório e de tudo que se pôde apurar até agora, entende o Ministério Público mais do que razoável a instauração da ação penal para que se possa prosseguir na instrução e na efetivação da prova desses fortes indícios que se apresentam da infração ao artigo 89 da Lei 8666. O advogado de defesa discordou das acusações. De acordo com ele, a contratação da empresa não infringiu a lei das licitações. Disse ainda que os clientes seguiram a orientação da assessoria técnica para firmar contrato com a FUNCAT. A defesa entende que a dispensa foi regular. A defesa entende que, nas hipóteses fáticas deste caso concreto, a dispensa era, sim, uma providência possível que foi tomada pela administração dentro de critérios razoáveis definidos dentro da Prefeitura Municipal de Santos. O relator, ministro Dias Toffoli, julgou improcedente o inquérito. Havia uma jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da possibilidade de contratação da contratada com inexigibilidade de licitação, mas, no caso, não houve a contratação diretamente com a inexigibilidade. Houve, inicialmente, uma licitação que ocorreu deserta e a lei faculta daí, então, a contratação direta. O ministro Marco Aurélio divergiu do relator em 2 pontos. Para ele, o caso teria que ser desmembrado, já que a secretária municipal não tem prerrogativa de foro e, por isso, não caberia ao Supremo julgá-la. Também considerou que, com base nas alegações do MP, há indícios de ilegalidades na contratação da empresa. A dispensa de licitação é exceção. A regra é ter-se o concurso, o certame, concorrendo àqueles que desejem prestar os serviços em condições de igualdade. Por maioria, o plenário rejeitou a denúncia e a ação penal não terá seguimento. Karina, garantia fidejussória e garantia real foram 2 questões que foram apresentadas nos debates no plenário do Supremo nesta quinta-feira. Do que se trata? Quando a gente fala em garantias reais, envolve uma garantia de bens para alguma determinada situação que foi solicitada pelo juiz, que foi requerida ou foi determinada pelo juiz. E uma garantia fidejussória é uma fiança. Essas 2 palavras entraram no julgamento de um recurso extraordinário que tentava justamente discutir uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teria dito que uma norma deste Estado que dava ao fisco a possibilidade de adotar meios coercitivos, solicitando, portanto, esses 2 tipos de garantia para empresas ou pessoas jurídicas que estivessem inadimplentes como forma de coagir ao pagamento, para emitir talonários de notas fiscais. Então, qual era a ideia?
O Tribunal de Justiça entendeu que é constitucional a adoção dessas medidas, dessa solicitação, dessa exigência de garantias de bens ou de fiança para as empresas que estiverem inadimplentes, como requisito sine qua non, sem os quais eles não poderiam imprimir os talonários de notas fiscais. Essa decisão veio ao Supremo em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O relator, ministro Marco Aurélio, entendeu que seria uma decisão, uma medida tomada de forma absolutamente ditatorial e perversa. Essas foram as palavras trazidas no plenário pelo ministro Marco Aurélio, que isso violaria direitos fundamentais e, ao impedir que o empresário emitisse as suas notas fiscais, impediria, inclusive, que ele exercesse a sua atividade econômica. Como ele pode não faturar para pagar as dívidas? Então, houve um consenso e, por unanimidade, os ministros acabaram dando provimento a esse recurso extraordinário para entender que essa exigência feita pelo fisco no estado do Rio Grande do Sul seria absolutamente inconstitucional por violadoras de direitos fundamentais e também de princípios da própria ordem econômica. Então, garantias reais são garantias de bens e garantias fidejussórias envolvendo fiança. Pois é, Karina, como você bem disse, matéria penal, matéria eleitoral, matérias relativas à ordem econômica, mas tivemos um evento que ele não é propriamente jurídico, podemos dizer assim, ele faz parte da questão até administrativa e também da questão da distribuição de poderes na nação, na medida que o Supremo Tribunal Federal é a cabeça do poder judiciário, portanto, de um dos 3 pilares do processo democrático. E, portanto, nesse sentido, chama a atenção, destaque da semana no plenário, que aconteceu na quinta-feira, dia 29, o ministro Joaquim Barbosa, presidente da Corte, anunciando que pedirá aposentadoria do serviço público e, por consequência, o afastamento da presidência e do Supremo Tribunal Federal. Tenho uma informação de ordem pessoal a trazer, é que eu decidi me afastar do Supremo Tribunal Federal no final deste semestre, no final de junho. Afasto-me não apenas da presidência, mas do cargo de ministro. Requererei, portanto, o meu afastamento do serviço público após quase 41 anos. Tive a felicidade, a satisfação e a alegria de compor esta corte no que é talvez no seu momento mais fecundo, de maior criatividade e de importância no cenário político institucional do nosso país. Sinto-me deveras honrado de ter feito parte deste colegiado e de ter convivido com diversas composições e, evidentemente, com a atual composição do Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Presidente. Pois não, ministro Marco Aurélio. Como mais antigo presente à sessão plenária, registro um sentimento de início pessoal, mas que creio que seja também o sentimento dos colegas. Costumo dizer que a cadeira no Supremo tem uma envergadura maior. Somos 11 integrantes da Suprema Corte nos pronunciando quanto à concretude, à eficácia, acima de tudo, da lei das leis, que é a Constituição Federal. Esse fato sinaliza uma estabilidade maior na composição do tribunal. Mas devemos reconhecer que a saída espontânea do tribunal é um direito de cada qual. Atendidos requisitos legais, constitucionais e legais, tem-se, portanto, um ato que está no âmbito da manifestação espontânea da vontade. Vossa Excelência chegou ao tribunal, se não me falha a memória, em 2003,
e esteve a atuar nas turmas, atuando também no colegiado maior, que é o plenário, e tendo em conta desígnios insondáveis, não atribuo apenas ao computador, veio a ser relator de uma ação penal importantíssima, no que o Supremo, como um colegiado, acabou por reafirmar que a lei é lei para todos, indistintamente. Acabou por revelar que processo em si não tem capa, processo tem conteúdo, e que não se agradece este ou aquele ato a partir da ocupação da cadeira no próprio Supremo. Refiro-me à ação penal 470, que teve Vossa Excelência como relator e o ministro Ricardo Lewandowski como revisor, e que foi julgada não por um ou pelo outro, mas foi julgada, acima de tudo, pelo Supremo como colegiado. Lamento a saída de Vossa Excelência, porque penso que devemos ocupar a cadeira até a 1ª hora, mas compreendo, já que estou muito acostumado a conviver com a divergência, compreendo a decisão tomada, e decisão tomada a partir até mesmo do próprio estado de saúde de Vossa Excelência. Só posso desejar a Vossa Excelência que seja muito feliz no período posterior, né, à saída do Supremo e na área que venha escolher para a atuação. Obrigado, ministro Marco Aurélio. Muito obrigado. Bem, passemos ao nosso... Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Você dá a palavra ao eminente Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot. Senhor presidente, não poderia me furtar de dizer rapidamente, como é o meu estilo, algumas palavras, e dizer que abre-se para mim agora uma janela do tempo. Eu retrocedo a 1º de outubro de 1984, quando eu, Vossa Excelência, o ministro Gilmar e outros tantos valorosos companheiros assumíamos o cargo, um honrado cargo de Procurador da República. Todos com a cabeça cheinha de cabelos, né? Todos cabeludos, sem cabelo branco e sem barriga, né? Bom. Jovens e idealistas, e confesso que, pelo menos na minha prospecção de vida, jamais imaginei, jamais sonhei de um dia estar aqui ocupando o cargo de Procurador-Geral da República e dividir, né, essa responsabilidade da condição institucional do Tribunal mais alto do país com Vossa Excelência como presidente da Corte. Fica aqui, enfim, um protesto pela saída prematura, e fica também o agradecimento do Ministério Público Brasileiro, de que tem a honra e o privilégio de ser porta-voz, de agradecer o comportamento de Vossa Excelência como membro do Ministério Público e como juiz dessa alta corte, e de assegurar-lhe que essa, ao ver do Ministério Público, incorreta decisão de se ausentar de maneira antes do tempo desse honroso cargo, conta até então com o nosso aplauso, com o nosso elogio, e sinta Vossa Excelência no dizer do Ministério Público Brasileiro o dever absoluta e totalmente cumprido. O senhor tenha sucesso no seu caminho que virá, e tenho certeza que terá.
houve ainda a manifestação de advogado da tribuna, falando exatamente desta despedida do ministro Joaquim Barbosa. Ele assumiu a presidência da Corte em 2012, o mandato dele terminaria no mês de novembro. Mas o ministro poderia seguir no Supremo até completar 70 anos, o que aconteceria somente em 2025. Com a saída do ministro, assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal o vice-presidente e ministro Ricardo Lewandowski. Estes os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. E na semana que vem tem mais, né, Karina? Encontro marcado na quarta e na quinta, com o direto do plenário ao vivo e com plenárias no final de semana. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui, na TV Justiça.